Olá, turma. Estamos aqui mais uma vez. Eu me chamo Rui, sou professor da disciplina de assistência aos pacientes em tratamento clínico. Hoje, o 7º módulo, sendo a 2ª unidade, vamos finalizar os cálculos de medicamento. Lembramos que na aula passada, no último módulo, foram vistos cálculos em relação a conceitos básicos, Além do mais, cálculos em relação à concentração e transformação de soluções, transformando um soro em outro soro em relação à concentração que foi prescrita conforme o médico solicitou. Diante de tudo, temos até então que ter em mente agora o que estaremos realizando diante de cálculos para administração. Um conceito básico em relação aos cálculos de medicação conforme horários que estão prescritos na prescrição médica, no prontuário do paciente, todos os exercícios vão vir a quantidade que o médico prescreveu juntamente com a solução a qual temos na farmácia. Portanto, a primeira opção que nós temos que realizar dentro de um cálculo de medicação, nesse exemplo que eu vou dar para vocês, é mensurar o frasco e verificar a quantidade de soluto por ml que ele tem dentro daquele frasco, tá? Diante de tudo, eu vou verificar a quantidade que foi prescrita e então achar a incógnita. Então, vamos aqui resolver o nosso primeiro cálculo, para vocês terem noção. Não tem, assim, um contexto básico em relação aos outros que já foram prescritos, tá? Por exemplo, aí, ó. Quantas ml do medicamento deveremos administrar ao paciente nas seguintes prescrições? Tenho aí, ó, letra A. Tienan, 250 mg EV, de 6 em 6 horas. Temos frasco ampola de 500 mg diluído em 20 ml. Primeira coisa, então, que eu devo fazer, conforme eu já falei para vocês, é reconhecer a quantidade de miligramas dentro do meu solvente, ou seja, o meu frasco que está disponível na minha farmácia. Sendo assim, ele falou que 500 miligramas nós teremos ela diluído em 20 ml no final, não seria isso? Ok. Mas ele prescreveu somente o quê? 500 miligramas? Não, ele prescreveu 250 miligramas. Logicamente, eu tenho que saber quantas ml, então, eu vou aspirar desse frasco para conter exatamente 250. E nós fazemos, então, a regrinha de 3, multiplicando cruzado. 500 vezes x, 500x. Igual 250 vezes 20, 5.000. Logicamente, x igual a 5.000 dividido por 500, que é igual a quanto, minha gente? 5.000 dividido por 500. X é igual a 10 ml. Então, vamos aqui, minha gente. Para que eu realize um Tienan de 250 mg, sendo que eu tenho um frasco de 500 mg para diluir em 20, eu tenho que aspirar daquele frasco somente 10 ml, a qual eu vou fazer no paciente para conter exatamente 250 mg, conforme prescrito. Beleza? Vamos para outro exercício aqui? Olha lá, o segundo cálculo. Tenho Cefron de 2 gramas, aliás, o médico prescreveu Cefron de 2 gramas de 12 em 12 horas endovenoso. Temos frasco ampola de 1 grama diluído em 10 ml. Então, quantos eu vou precisar fazer? Vamos lá. O médico prescreveu 2 gramas, não foi? Então, ó, eu tenho 1 grama em 10 ml. Só que o médico prescreveu 2 gramas. Então, quantas ml eu vou precisar? X, multiplico cruzado. Vamos lá, ó. 1 vezes x, 1x. 2 vezes 10, igual a 20. X, passa para lá dividindo. 20 dividido por 1 é igual a ele mesmo. X igual a 20 ml. Logicamente, eu vou precisar de 2 ampolas desse medicamento de Cefron para realizar exatamente 2 gramas conforme foi prescrito. Por quê, minha gente? Cada frasco de 1 grama, ele é diluído em 10. Ou foi o que o exercício me deu. Só que o médico prescreveu 2 gramas, então eu vou precisar de 20 ml desse frasco, tá? Então, logicamente, vai ser 2 ampolas, 2 frascos para ter 2 gramas conforme prescrição. Correto? Vamos realizar o terceiro exercício para que possamos fixar um pouquinho mais o conteúdo. Calcule quantas ml do medicamento deveremos administrar nos pacientes cujo a prescrição seja
Targocid de 80 mg EV de 12 em 12 horas, temos frasco ampola de 400 mg diluído em 10 ml. Então, vamos lá, ó. 400 mg diluído em 10 ml, ou seja, dentro de 10 ml eu terei 400 mg. O médico prescreveu somente 80 mg. Então, quantas ml eu vou precisar? X, multiplico cruzado, né? 80 vezes 10 e 400 vezes X. 400 vezes X, 400X, igual 80 vezes 10, 800. Passa para lá o quê? Dividindo. 800 dividido por 400, igual a X igual a 2 o quê? ml. Então, vou realizar somente 2 ml desse frasco para ter exatamente 80 mg de Targocid, conforme o médico prescreveu. Ok? É um cálculo básico, né? Simples. Até então, eu tenho que verificar o que foi prescrito, né? E o que eu tenho na farmácia. Primeira coisa, eu tenho que identificar a quantidade de soluto dentro do solvente. E, por fim, a quantidade prescrita do médico para achar, então, a incógnita aí. Essa foi uma formulação fácil, básica, de se resolver. E agora vamos para cálculos de gotejamento, viu, minha gente? Vamos lá. Cálculo de gotejamento. Normalmente, os soros são prescritos em tempos que variam de minutos até 24 horas, né? E os volumes que variam de mililitros a litros. A infusão ela é contínua e controlada através do gotejamento, ou seja, para mim controlar quanto tempo a droga vai entrar dentro da veia do paciente, eu preciso ter controle do gotejamento. Sabe aquele frascozinho que fica pingando a gotinha lá do soro quando você vai tomar soro no hospital? Não tem um negocinho que eu equilibro a bolinha lá para fazer com que o soro pinga mais rápido ou o soro pinga mais devagar? Literalmente aquilo ali é para controlar o gotejamento. Se eu abrir todo, o gotejamento vai ser o quê? Livre, espontâneo, né? E se eu fechar um pouquinho, eu vou regular o gotejamento de acordo com a quantidade de gotas que eu quero por minuto, tá? Logicamente, para o cálculo de gotejamento é necessário controlar o volume e o tempo. Na prática, o controle de gotejamento será feito em gotas por minuto ou microgotas por minuto. Sendo assim, é também uma fórmula fácil de se utilizar. Cálculo de gotejamento não é difícil de estar realizando a resolução, pelo simples fato de trabalharmos com fórmulas e literalmente esses resultados os quais eu vou obter, os valores eu vou obter do meu exercício até então e eu simplesmente vou jogar na fórmula. Então vamos aqui, ó, primeiramente, qual que é a fórmula de macrogotas? Macrogotas é a mesma coisa que gotas. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em equipo macrogotas, é um equipo de gotas, tá? Literalmente é a mesma coisa que gotas. Mas a gente diferencia macrogotas e microgotas. Macrogotas é a quantidade da gota maior. A de microgotas, eu preciso de 3 microgotas para ela formar uma gota. Tá ok? Então, isso a gente vai lembrar sempre. Lembra aquele dado que eu falei para vocês que 1 ml tem 20 gotas e 1 ml tem 60 microgotas? Exatamente. Também isso aí seria para calcular gotejamento. Mas para calcular gotas por minuto, números de gotejamento por minuto, aí já é diferenciado. Aí eu vou precisar da fórmula. E como que eu vou saber quando utilizar isso, professor? Primeiramente, ele vai te dar valores de tempo, ele vai te dar valores de hora, e no caso em horas, e vai te dar o valor em volume, e vai te perguntar o número de gotas por minuto. Todas as vezes que ele te perguntar número de gotas por minuto ou números de microgotas por minuto, você vai ter que utilizar a formulinha de gotejamento, beleza? E qual que é a formulinha de gotejamento, professor? Literalmente seria macrogotas, quando a gente fala de gotas, número de gotas por minuto é a mesma coisa que volume sobre tempo vezes 3. Quando o tempo ele é dado em horas. Agora, se o tempo for dado para vocês em minuto, ou seja, se ele te deu lá 6 horas, então eu vou jogar nessa fórmula. Volume dividido por tempo vezes 3. Agora, se ele tiver te dado 95 minutos, ele te deu tempo, porém em minutos, ele não te deu em horas. Aí eu vou jogar em outra fórmula, que seria volume vezes 20 dividido por tempo. Isso é a formulinha de gotas por minuto. Agora, se fosse
microgotas por minuto, professor? Seria volume sobre tempo. Ou, literalmente, se eu achar o valor de número de gotas, eu multiplico por 3, que eu automaticamente já encontro o valor de microgotas. Beleza? Seguem aí, me acompanhem. Foi prescrito um soro fisiológico 0,9%, 90 ml, para correr em 30 minutos. Calcule o número de macrogotas e microgotas por minuto. Primeira coisa que eu preciso fazer, minha gente, separar os meus valores, né? Lembrando que o número de gotas por minuto é igual volume sobre tempo vezes 3, né? Ou, se for dado em minutos, volume vezes 20 dividido por tempo. Vamos lá, número de microgotas. Número de microgotas. Só reformulando, viu, minha gente? Só para relembrar a forma. Por minuto é igual a volume sobre tempo. Essas são as formulinhas que eu vou utilizar em cálculo de gotejamento. Agora, vamos aplicar isso na prática, conforme o exercício que eu dei para vocês. Vamos lá. O médico prescreveu para correr 90 ml, ou seja, o meu volume é 90 ml. 90 ml. Ele prescreveu para correr em 30 minutos. O tempo, ele foi dado em minutos. Então, automaticamente, eu vou ter que usar aquela outra formulinha de minutos. Se fosse em hora, eu ia utilizar a fórmula de horas, tá ok? Então, vamos lá. O número de macrogotas, né? O número de gotas por minuto é igual volume vezes 20. É volume vezes 20 dividido por tempo, né? Número de gotas por minuto. Então, vamos jogar na fórmula. Número de gotas por minuto igual, qual que é o meu volume? 90 vezes 20 dividido por tempo. Qual que foi o meu tempo? 30. Então, vamos resolver? 90 vezes 20 é igual a 1.800. Isso aqui eu repito, tá? É igual a 1.800 dividido por 30. Então, logicamente, o meu número de gotas é igual a 1.800 dividido por 30, é exatamente 60 gotas por minuto. Olha aqui, ó, número de gotas por minuto é igual a 60. Eu achei o número de gotas. Agora, o número de microgotas. Lembra que o número de microgotas é só multiplicar por 3, o valor de número de gotas? Então, é igual a quanto, minha gente? 60 vezes 3... exatamente 180. É igual a 180 microgotas por minuto. Então, achei o valor de gotas e achei o valor de microgotas. Vamos resolver outro exercício? Vamos lá. Olha aqui. Foram prescrito um soro glicosado de 5%, 100 ml para correr em 1 hora e 10 minutos. Calcule o número de macro e microgotas. Primeiramente, ele te deu 1 hora e 10 minutos. Eu vou jogar em uma fórmula ou na outra, professor? Eu prefiro converter tudo, né, para, no caso, em minutos. Sendo que 1 hora não tem 60 minutos? 60 mais 10 é igual a quanto? 70 minutos, tá? Então, vamos lá, vamos separar os nossos valores, conforme o exercício me deu. O meu volume, ele já me falou que é o quê? 100 ml, não é? 100 ml. O meu tempo, ele me deu 1 hora e 10 minutos. 1 hora e 10 minutos. Que é a mesma coisa que 70 minutos. Se ele me deu em minutos, então vamos lá. Número de gotas por minuto, conforme a formulinha de minutos, né? É igual volume vezes 20 dividido por tempo. Então, é igual. Vamos jogar na fórmula aqui, ó. Qual que é o meu volume? 100. 100 vezes 20 dividido por 70. Então, logicamente, número de gotas, aliás, número de gotas por minuto é igual a 100 vezes 20. No caso, 2.000.
100 vezes 20 igual a 2.000 dividido por 70. Qual que é o valor aí, minha gente? Dividido por 70. X igual a aproximadamente... X não. O valor de número de gotas por minuto é igual a aproximadamente 28,57 ou 28,6. Eu vou multiplicar esse valor por 3 e, logicamente, eu vou achar o número de microgotas. Número de microgotas por minuto é igual a 28,6 vezes 3. 28,6 vezes 3 igual a aproximadamente 85,8 microgotas, beleza? Microgotas. No caso, encontramos a resolução. Literalmente, você só vai jogar os valores na fórmula, conforme as formulinhas que eu passei para vocês. Agora, vamos ver outro exercício aqui, ó. Vamos lá, o terceiro exercício. Foram prescritos pelo médico um soro glicosado de 5% a 125 ml para correr em 2 horas. Calcule o número de macrogotas e microgotas por minuto. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício, primeira coisa que eu preciso fazer, como eu falei para vocês. Primeiramente, temos que separar os nossos dados, né? O meu volume, ele prescreveu 125 ml. O meu tempo, ele me deu em horas. Então, o meu tempo seria igual a 2 horas. Qual fórmula eu vou utilizar? Número de gotas por minuto é igual volume sobre tempo vezes 3. Logicamente, eu vou jogar os meus valores aqui na minha formulinha. 125 dividido por 2 vezes 3. Logicamente, vai ser 125 dividido por 6. 125 dividido por 6, minha gente, é a mesma coisa que 20 ml, ou 20 gotas por minuto. 20,83, ou 20... ou mais aproximadamente, igual a 20,8 macrogotas, tá? Agora, o número de microgotas, eu só vou multiplicar por 3, porque é a mesma coisa que eu vou pegar o número de gotas e multiplicar por 3. Número de microgotas por minuto é igual a 20,8 vezes 3. Número de microgotas por minuto é igual a aproximadamente 62,5 microgotas, tá? Achei aqui, ó, o valor de gotas e o valor de microgotas, beleza? Então, este é o cálculo de gotejamento. Vamos para a última fórmula de trabalhar cálculos de medicamento, que seria quando estamos trabalhando com antibióticos. Tá ok, minha gente? Muitos antibióticos ainda são padronizados em unidades internacionais, contendo o quê? Pó liofizado, que no caso seria o soluto, tá? E deverão ser diluídos. Os medicamentos mais comuns que se apresentam em frasco ampola têm as seguintes concentrações. Vamos lá, ó. Penicilina G potássica de 5 milhões de unidade ou 10 milhões de unidade. Se for benzilpenicilina bezantina, 600 mil unidade ou 1 milhão e 200 mil unidades, que é a mesma coisa que a bezetacil, tá? Temos aí também a benzilpenicilina procaína, que ela é encontrada em 4 milhões de unidade. O soluto da penicilina, minha gente, penicilina G potássica, todas as vezes que você verificar que está trabalhando com penicilina G potássica, quando você diluir, a mistura ela vai somar-se a 2 ml a mais, tá? Por exemplo, se você coloca 3 ml dentro de um frasco para diluir aquela penicilina lá, automaticamente no final da diluição você vai ter 5 ml, tá? Ou seja, equivale a 2 ml a mais. O pozinho, a quantidade de pó equivale a 2 ml a mais do que você colocou ali para diluir aquela solução. Então, como seria isso, professor? O médico prescreveu para fazer 5 milhões de unidades de penicilina G potássica num paciente em via intramuscular, ventroglúteo, dorso glúteo, aliás.
E automaticamente ele pediu para fazer somente 5 ml. Ou seja, o músculo dorso glúteo, ele só suporta até 5 ml. Então, quantas ml eu vou ter que colocar dentro daquele frasco para ter exatamente 5 ml? Eu só vou poder colocar ali dentro daquele frasco 3 ml. Por quê, professor? Porque quando eu coloco 3 ml, o próprio frasco, o próprio pozinho vai se misturar e formar uma solução com 2 ml a mais do que foi colocado. Então, se eu coloquei 3 ml, quando ele misturar tudo, vai se transformar em 5 ml. Por que disso, professor? Porque a solução, ela vai sofrer uma reação química, tá? E, literalmente, ela vai se transformar em uma solução contendo aí, no final, 2 ml a mais, tá bom? Então, lembrem sempre disso, quando se trata de antibióticos, eu coloco sempre a quantidade de ml para ter até no máximo 5 ml. Logicamente, eu vou diluir até 3 ml somente para que eu possa ter no final 5 ml, tá bom? Não esqueçam disso. Eu posso fazer mais de 5 ml de intramuscular, professor? Não, não podemos. Portanto, eu tenho que estar atento a isso. Eu nunca vou diluir uma penicilina G potássica com 5 ml de solvente. Por quê? Se eu colocar 5 ml de solvente, no final eu vou ter quantos ml ali dentro? Eu vou ter 7 ml, porque vai misturar-se mais 2 ml e automaticamente vai fugir da quantidade que o médico prescreveu. Tá ok? Se o médico prescreveu 5 ml, então eu tenho que colocar só 3 para ser somado com o pozinho que vai dar 2 no final a mais, que vai se transformar em 5 ml no final. Beleza? Agora vamos resolver o nosso frasco aqui, ó, o nosso problema aqui, ó. Nos cálculos anteriores, a quantidade de soluto contida em uma solução é indicada em gramas ou miligramas, né? A penicilina cristalina virá a ser apresentada em unidades, podendo ser frasco-ampola com 5.000 unidades ou frasco-ampola com 10.000 unidades. A gente não trabalha aqui com microgramas, miligramas ou gramas, tá? A gente trabalha com unidades, mas sim, não vai modificar em relação ao pensamento, ao raciocínio do início. Por quê, professor? Porque vai ser proporções, equivalência, do mesmo jeito, tá? Vai ser resolvido da mesma forma que foi resolvido, sendo ele em gramas ou miligramas. Só que eu preciso identificar o que está escrito no frasco, tá ok? Vamos lá. Vamos aqui, ó, primeiro exemplo. Foram prescritos 300.000 unidades de benzilpenicilina bezantina IM. Tenho na farmácia de 600.000 unidades. Se diluir em 4 ml, quanto devo aspirar? Vamos lá, ó. 600.000 unidades, o médico prescreveu para ser diluída em 4 ml. Então, como seria isso, professor? 300.000 unidades, eu ia colocar embaixo de unidades, logicamente por conta das medidas internacionais. Então, ó, 600.000 unidades, né, está para 4 ml. 300.000 unidades está para X, que é o que eu quero saber do quanto eu vou aspirar aquela solução. 600.000 unidades vezes X é igual a 600.000 X, né? 300.000 vezes 4, então vai dar 1.200.000 unidades. Então, X é igual a 1.200.000 dividido por 600.000. Posso cortar 0 com 0, professor? Posso. 3 0 aqui, 3 0 aqui. 2 0 aqui, 2 0 aqui. Então, 12 dividido por 6 igual X igual a 2 ml, porque 12 dividido por 6 é exatamente 2. Então, o quê? Quando eu diluir aquela solução em 4 ml, eu vou precisar aspirar somente 2 ml para ter 300.000 unidades. Sendo que 600.000 estaria dentro de 4 ml. Mas o médico não prescreveu somente 300.000 unidades, então só precisa aspirar 2 ml daquele frasco e fazer no paciente de forma intramuscular. Lembrando que eu precisarei lembrar daquela quantidade X lá de 2 ml a mais quando for penicilina bezantina, tá? G potássica. Penicilina G potássica. Segundo exercício de antibióticos, foram prescritos 4.500.000 unidades de
penicilina de forma EV, tá? E tenho frasco de 5 milhões de unidade. Em quantas ml devo diluir e quanto devo aspirar? Primeira coisa, eu devo diluir até no máximo 3 ml, não é? Se eu diluir em 3 ml, automaticamente eu terei no final da concentração quantas ml? 5 ml. Então, vamos lá, ó. Vamos responder isso aqui, ó. 5 milhões de unidade eu teria em 5 ml, não é? Logicamente, 4 milhões e 500 mil unidade está para X, que é a quantidade que eu quero daquela ampola. Então, vamos lá, ó. 5 milhões de unidade vezes X. 5 milhões de X igual 4 milhões e 500 mil vezes 5, exatamente 22 milhões e 500 mil. 22 milhões e 500 mil, o quê? Unidades. Então, vou passar para lá o quê? Dividindo. Se eu estou multiplicando, passo para lá dividindo. 22 milhões e 500 mil dividido por 5 milhões. Corto zeros com zeros, né? Fica o quê, ó? Exatamente 4,5 ml. X igual a 4,5 ml. Então, para aspirar dentro daquele frasco, eu vou precisar colocar 3 ml para no final ter 5 ml, mas eu vou aspirar somente 4,5 ml para ter exatamente 4 milhões e 500 mil unidades. Ok? Isso aqui seria a quantidade final que eu vou aspirar no meu frasco. Agora vamos para outro e último exercício para que possamos fixar o conteúdo. Foram prescritos 6 milhões de unidades de penicilina G potássica. Tenho na farmácia 10 milhões de unidades. Em quanto devo diluir e aplicar? Primeiramente, eu devo diluir em apenas, no caso, vou diluir em apenas 3 ml para ter no final 5 ml, não é? Ok. Então, vamos lá. Se eu tenho 10 milhões de unidades diluído em 5 ml, porque eu vou colocar somente 3 ml. Ele prescreveu 6 milhões de unidades. Está para X ml que eu vou aspirar. Então, 10 milhões de unidades vezes X, 10 milhões de X igual 6 milhões vezes 5 dá 30 milhões de unidades, não é? 30 milhões de unidades. Dividido, eu vou passar para lá, dividindo, né? X igual a 30 milhões dividido por 10 milhões. Corto zeros com zeros. Então, 30 dividido por 10, X igual a 3 ml. Para mim aspirar exatamente 6 milhões de unidades dentro dessa diluição aqui, ó, eu vou aspirar somente 3 ml, beleza? Que eu vou encontrar o resultado final do meu exercício. Então, turma, falando em cálculo de medicamento, acho que vimos todas as formas de resolver atividades em relação a cálculos, tá? Até então é algo complexo realmente de entender o que o exercício está te pedindo, mas não é algo que vai se tornar tão bicho de 7 cabeças, digamos assim, até pelo fato de quando você começa a interpretar o que o exercício está te cobrando, literalmente fica tudo mais fácil. O que é difícil é literalmente esse primeiro passo, é saber o que o exercício está te pedindo e colocar de acordo com a formulinha lá da regrinha de 3, tá ok? Lembrando que vimos em relação à concentração, né? No caso, concentração de transformação de soluções, saber a quantidade de gramas por ml dentro de um frasco, de acordo com o que nós conseguimos ver nesse primeiro momento.
Verificamos também formas de calcular quantas gotas tem determinada quantidade de volume, tá? E conseguimos também verificar número de gotas por minuto através de cálculos de gotejamento, que seria jogando na formulinha. E, por fim, antibióticos, como calcular a concentração de antibióticos, a quantidade de ml a quais eu vou fazer no paciente, de acordo com as prescrições. Tudo é questão de interpretação. Deixo aqui o meu muito obrigado à instituição, ao Genoma, pela oportunidade. E espero ter contribuído com vocês em relação a conhecimentos básicos da enfermagem, tá? Principalmente na disciplina qual temos aí e vimos nesses 7 módulos aí, que é assistência ao paciente em tratamento clínico. Tudo que vimos aqui até então é algo que vamos prestar assistência para os pacientes que estejam em internação. Lembrando que são aqueles que não estão em processos cirúrgicos, tá ok? Então, diante de tudo, as práticas, as patologias, verificamos um pouquinho de tudo, tá? Um pouquinho do contexto de clínica médica e tudo que nós fazemos dentro da clínica médica em relação aos pacientes que estão internados. Deixo uma mensagem para vocês que nenhuma dificuldade lhe roube a esperança de conquistar tudo aquilo que vocês sonham, tá? No mais, o meu muito obrigado, mais uma vez. Espero ver vocês em breve. Quem sabe aí nos encontramos na teoria, mas na sala de aula, digamos assim, e até então na prática, tá ok? Deixo o meu abraço, meus sinceros agradecimentos e até breve, minha gente.